foi o dia de visitar o grande baterista Diego Giavicente. Falamos sobre gravação, carreira, aprendizado e muito mais. Espero que gostem o quanto eu gostei. Mas pra você como é que foi? Cara, pra mim... Você tinha uma coisa de... Não, minha família não tem músicos, assim, né? Pelo menos que eu saiba, assim, dentro da árvore genealógica. É difícil a palavra, é que nem paralelepípedo. Aí eu não tem ninguém, assim. Aí eu fui primeiro, assim, sei lá, um dia eu tava na escola e já tava com, sei lá, uns 8, 9 anos de idade, assim, 7, 8. E eu vi um colega de classe solfejando, assim, som de bateria, assim, e tal. Cantando. Tocava na igreja. Eu falei, pô... E fiquei aquilo na cabeça. No outro dia eu já tentei imitar ele, assim, e vi que já rolava. Você tinha uma certa facilidade. Tinha facilidade. E aí eu fui... Daquele período ali até... Sempre fui meio que namorando, assim, a ideia. Mas os meus pais e a gente... Na época eu morava no interior de Santa Catarina. A gente ouvia música regional, assim, né? Música lá da gaúcha, músicas de estilos de baile mesmo, né? Então minha mãe gostava, sei lá, de Amado Batista e meu pai, sei lá, sertanejo, algumas coisas assim. Mas a música sempre presente, de alguma forma. Presente, que não seja de alguém que toque, mas ela... Tem gente que nem ouve música em casa, né? Aí eu sempre... Só que assim, eu sempre tinha aquela curiosidade de ouvir... De ouvir falar em alguma banda, por exemplo, mas nunca ter ouvido som, assim, né? Não tinha essa facilidade de hoje. Né? Pô, vou procurar ali na internet, então... Então sempre eu lembro que uma época tinha aquele esquema de alugar filme, né? Alugar... VHS, mas e tinha CD também. Eles alugavam CDs, assim. Aí eu lembro de ir lá e sei lá, tem um CD lá, vamos dizer, uma banda de rock nacional, um Paralamas, um Titãs, um Biquíni Cavadão, você só ouvia falar, mas não ouvia, né? Sei lá. Mas porque na rádio, lá só tinha AM. Sei. E a AM só tocava sertanejo, essas coisas assim, né? Não toca pop, assim, né? Não é que nem aqui em Sampa, assim, que as rádios tocam. Hoje em dia também já, mesmo a AM já toca. Então, até eu entrar eu entrei na primeira banda assim, com 13, 14 anos. Daí que eu fui dar uma expandida um pouco no repertório, assim. Conheci um pouquinho mais de pop e tal. É uma banda de pagode na época. Eu entrei pra tocar pandeiro, surdo e tal. E aí eu sempre tinha criança da bateria, só que os caras não tinham bateria ainda. Era só tipo como se fosse roda de samba mesmo, só com aqueles instrumentos. Tinha acho que só cavaco assim e tal. E aí eu fiquei um tempo assim, aí eles ganharam uma bateria. Um esquema de política, lá na época os caras deram uma bateria pra eles. E aí quando eu comecei a tocar, assim... Aí você assumiu a bateria? Assumi a bateria, assim, né? Eu fiquei um tempo, toquei no carnaval, toquei umas coisas. Aí foi bem no período, assim, mais ou menos eu tava com uns 15 anos. Nesse período eu vim pra Blumenau, uma cidade um pouco maior, lá na Santa Catarina, né? Já mais próximo da capital. Mas por que, pra estudar? Assim. Eu vim com a intenção de viver de música, assim, já tava aquilo na cabeça. Já tava nesse tava com 15 anos, assim, falei, pô, é isso que eu quero. Tava naquela fase de jogar futebol também. Então não sabia. Indecisão, né? O que vai fazer Aí eu falei, pô, mas se eu me machucar, não vou conseguir tocar. Fiquei naquela onda e aí defini, pô, eu quero realmente música, assim. Mas eu sabia que era um período, ia ter que trabalhar, terminar o segundo grau. Aí eu fui pra lá morar com a minha tia na época e fiquei... E comecei a procurar, assim, algum professor, né? Porque eu não lia ainda, né? Só comprava revista de bateria, mas... Pra mim era tudo meio novidade, assim, não sabia nada de partitura, não conseguia desenvolver um exercício, alguma coisa em cima daquilo ali. Mas lia as entrevistas, ouvia falar nos nomes, não sabia quem estava. Exatamente quem é. Aí eu comecei a trabalhar e terminei meu segundo grau, assim. E foi no período que eu comecei a fazer aula com um professor lá de Blumenau, Eduardo Cabral. E ele me ensinou a ler, assim, aí, tipo, abriu a porta, assim, tipo, me falou de vários bateras. Não, isso aqui você tem que reconhecer, porque esse estilo aqui é Danny Chambers, isso aqui é Dave Echo, isso aqui é Vinny Colaiuta, é perceptível a identidade dos caras a tocar e tal, começou. E eu acho que foi... Daí eu fiquei tocando umas bandas de baile, assim, nesse período, acho que com mais ou menos uns 20 anos, assim, que eu tive contato com o estúdio, assim. Né? Eu conheci um cara
que tinha um estúdio, ele me chamou na época para gravar percussão, como eu tinha essa facilidade com pandeiro, essas coisas que eu já tinha desenvolvido Por causa do grupo de da pagode. banda de pagode, eu já tocava pandeiro, tocava umas coisas assim, e ele me viu tocando, ficou sabendo, enfim, ele me chamou para fazer uma gravação na época de Terno de Reis, essa folia de reis que eles chamam aqui em São Paulo. Era bem simples assim, as levadas e tal. E eu falei, eu toco bateria também e tal. Se precisar, se precisando, eu tô aqui. E tal. Mas até então eu achava, tipo, eu tava estudando já algumas coisas assim, e até então eu achava que tocava, né, no tempo, achava que o som tava legal, sabe? E aí até que ele deu a oportunidade, assim. Daí o primeiro CD que eu gravei foi um CD mais regional, apesar das dificuldades as coisas rolaram, assim. Daí depois de um tempo ele me chamou pra gravar um sertanejo. Sei. Aí eu falei, pô. Vou arrasar. Vou arrasar. Nossa, aí eu voltei pra casa triste aquele dia, assim. Porque daí eu comecei a sacar que, tipo, o som não tava legal, a respiração, a linguagem, né? Principalmente a questão de linguagem, assim, não tava Mas porque de acordo com o estilo, assim, Não é né? porque você não Não ouvia, ouvia, ou porque você não tinha eu acho que experiência eu não mesmo? ouvia, exatamente. É questão de não ouvir, questão de enfim, interpretação, várias coisas. E aí eu lembro que nessa mesma época ele me mostrou assim, alguns bateras assim, você tem que ouvir esse cara aqui. Ele botou ele tinha um DVD lá na época do Fama, aí tipo tava Sérgio Melo, né? De batera do Rio, Sérgio Melo, um grande batera. E aí eu vendo o cara tocar as coisas, eu falei, pô, é diferente e tal. Sei. E aí ele me mostrou Toto, assim. O Jeff Porcaro? Assim, Jeff Porcaro, tipo, eu não conhecia, eu tinha ouvido falar, mas não conhecia como Jeff Porcaro, né? Sim. Eu vi já o DVD assim, acho que de 25 anos do Toto, assim, com Simon Phillips, eu falei, velho, que é isso, né? Tipo, Que aí foi e já foi, assim, tarde, né? Vamos dizer assim, com 20 anos praticamente, né? Não faz muito tempo, né? Hoje eu tô com 33, então algumas coisas, como eu falei, eu fui meio que buscando e outras coisas eu fui conhecer. Mas daí quando eu conheci, eu fui Tipo, de foi muito a cabeça, fundo, assim, né? Fui a fundo, assim, comecei a pesquisar, comecei a entender mais o que veio antes, né? Pesquisar um pouco mais a história. Mas simplesmente mudou minha concepção, assim, né? De sonoridade, de várias questões. E aí, no estúdio é engraçado que fica muito claro isso, né? Quando você vai gravar. Tipo, às vezes você tá tocando ao vivo, um monte de coisa escapa, né? Assim, Sim. Mas quando você ouve aquele negócio gravado, né? Tipo, é um negócio que é um choque de realidade, o cara né? chegou, né, naquela concepção. E aí, lendo as entrevistas do Jeff depois, eu fui sacando que ele pensava assim, tipo, pô, eu quero essa música aqui, ela precisa de uma onda Steve Gadd, né? Essa música aqui precisa de uma onda Bernard Purdie, sei lá, tipo, então ele sempre procurou imitar, de certa forma, os bateras que ele gostava, que ele achava, né? exatamente, assim, tipo, conseguir se adaptar. Exatamente, e isso ele não era ruim, isso, ele achava que, né, por essa concepção ele se dava bem em várias situações. E aí, isso aqui ficou na minha cabeça também, matutando sempre, falei, pô, legal, o Jeff Porcaro pensa dessa forma, né, tipo assim, se adapta assim à situação, né? Então, o cara tem identidade, né? Igual um Colaiuta mesmo, né? Ele pode tocar qualquer estilo que você consegue reconhecer, o Colaiuta, né? De alguma forma. Mas assim, de alguma forma também eu pensei, pô, eu acho que no estúdio eu gosto mais assim. Eu prefiro me adaptar à situação, tanto na tocada quanto no som, né? Montar um kit diferente de acordo com aquele estilo e tal. Uma coisa que passou a ficar mais fazer parte do meu dia a dia, assim, né? Alguns bateras que eu comecei a ouvir depois, que tinham essa concepção Ira Sterling mesmo, assim, então, tipo, quando veio gravar o DVD do Luan há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, mudou um pouco também a minha concepção, tipo, peraí, o cara se adapta também um pouco à situação, apesar de ele usar um kit mais pop, eles lidam com outro tipo de música, né? Mas essas coisas ele veio fazer um DVD do Luan. Mas você já tocava com o Luan, mas você não foi gravar? Não gravei. Eu tinha gravado um DVD do Luan, eu pulei uma etapa grande. Não, mas né? tudo bem, acho que Aí eu tava tocando já, inclusive quando eu gravei o DVD do Luan eu não tocava, mas eu gravei e fiquei e continuei fazendo meus trabalhos de sideman em São Paulo e tal. Sim. Depois de um ano que eu recebi o convite pra entrar.
Mas pelo seu trabalho que você tinha feito? Tava na turnê que eu tinha gravado, assim, não tinha mudado muita coisa ainda, assim. Mas eu peguei o repertório, assim, tipo, numa sexta pra tocar à noite, assim, eu lembro, na época, assim, tipo, me ligaram meio-dia, e eu fui, peguei umas partituras do DVD, algumas coisas, e... Conseguiu se virar? Me virei, tipo, aí no sábado já rolou melhor, no domingo rolou melhor, e foi o lance da leitura que me ajudou. Mas na época, voltando a falar do lance do Aaron, eu tava já na gig, mas eu cheguei a fazer as prés até no estúdio, né? Pra mandar pra ele, pra eu poder ouvir, que ele queria as prés com bateria e tal. Escrevi as partituras e tudo. Nossa, você preparou o terreno? Preparei tudo, deixei tudo. Tanto que até a ideia era que, tipo assim, pô, se não rolar, o Diego tá pronto, saca? Né? Na época o produtor do Boards tava com essa ideia na cabeça, porque não sabia como é que ia ser, como ia se adaptar, né? Tem alguma questão dos estilos mesmo. Como é um DVD acústico, era conceito, né? Então acabou, mesmo as maneiras, algumas coisas que não são muito da coisa americana. Da coisa americana, ele acabou tocando do jeito dele e ficou legal, rolou. E pelo conceito do disco rolou, sabe? Sim. Mas os pops, assim, me chamam muita atenção, sabe? Porque ele já tocava... Até então eu tinha uma visão um pouco da coisa muito limpa, né? Muito limpa, assim, chimbal, tal, marcação de chimbal, ghost notes, tudo meio, sabe... Muito controlado. Meticuloso, assim. Aí eu comecei a sacar que, velho, o cara não tinha isso. Ele tocava sujão, mas com pressão e a coisa constante, assim. Eu falei, pô, é isso, velho. Tipo, quebrou também mais um paradigma, assim. Tipo, pô, peraí, a coisa pode ser assim também. E funciona, assim. Então, de ver outra visão, né? Interessante de ver isso, outro né? Cara, assim, porque... E ver de perto, né, na verdade. De perto. Porque você já conhecia as músicas. E até questão de afinação mesmo, né? Sim. O cara... como é que você faz? A pessoa tava ali pela resposta lá, apertava um pouco mais a esteira, porque eu quero que ela não tenha tanto sustain, seja mais rápido. Deu uns toques assim rápidos, assim, que eu vi que, velho, não tem muito. O cara é meio um ogro, assim, né? Mas, tipo, funciona pra caramba, assim, né? Tipo, explora o som, né? E como eu acho que tem outros bateras que eu curto também tem muito isso, né? De explorar o som de cada instrumento, assim. Enfim, tipo, vamos dizer assim, resumidamente, o estúdio, ele fez eu mudar um pouco o meu processo, assim, de aprendizado, né, como um todo, né, porque até então eu estava muito preocupado com a técnica, com outras coisas, em aprender a ler e várias coisas baterísticas, né, mas o estúdio fez eu pensar mais musical e pensar no primeiro estágio nessa coisa de tocar mais limpo, de ter respiração para tocar uma balada, por exemplo, de sonoridade. Então, linguagem, né? Comecei a ouvir bastante. Aí na época o sertanejo universitário começou a ficar mais popular, né? E aí começou a pintar gigs lá, e aí meio que eu assumi a bronca, assim, na época do Blumenau, a cidade que eu morava. E eu peguei várias, tipo assim, de pegar 50 músicas, assim, pra tirar, sabe? Então eu escrevia tudo, aquilo ali foi entrando como bagagem. E na época eu tive que tirar muita coisa, ainda sertanejo mais clássico, né? Tipo, coisas do Maguinho, coisas do Albino Infantose. O Thiago Rosbach também, que foi um baterista que tocou com o Bruno Marrone um tempo, também muito bom. E o Cláudio Baeta, vários caras assim, que também marcaram história no gênero, assim. Então, isso aí pra mim foi uma escola também, porque hoje em dia a galera tem como referência outros caras, né, que vieram pós essa era, assim, né, inclusive muita gente você é uma referência, né? Procura, pô, pela quantidade exatamente. Mas é legal isso, porque tipo, eu ainda consegui pegar um pouco dessa vertente, né, que vem desse lance da respiração, da linguagem de cada estilo, né, porque hoje em dia não tem mais muito mais vaneira, muito mais arrocha, tem alguns pops, algumas coisas, mas tipo assim, pra mim faz toda a diferença, até o fato de estar trabalhando em outros estilos hoje, né? Não só no sertanejo, então eu trabalho com pop, com rock, com meio gospel e tal, então isso faz até com música instrumental, às vezes, música brasileira, já gravei algumas coisas também, então é questão mesmo de abrir um pouco o leque, né? E aí foi como eu falei,
a partir do estúdio eu comecei a prestar atenção em outras coisas, assim, né? Eu saquei que realmente eu não tocava no tempo como eu achava, porque até então eu nunca tinha me ouvido, né, tocando, né? Sim. Porque uma coisa é você estar lá estudando e achar que está tocando no metrônomo, outra coisa é você se gravar e se ouvir, né? Com aquele entender metro, que tá dentro, que tá respirando, que não tá correndo as viradas, então várias... e aí eu comecei a passar o processo para um outro lado, assim. Mas nunca deixei de estar estudando, de estar correndo atrás das coisas. Simplesmente eu tive mais coisas para poder... Talvez olhar para uma outra agregar. coisa, né? Olhar para uma outra coisa que é super importante, na Pra verdade. caramba, tipo, a galera, às vezes, muita da galera nova não se liga muito nisso, né, tipo, do som e da... Eu lembro que até quando eu cheguei em São Paulo, na época, faz uns 7 anos, 7, 8 anos. Ah, já tá, tem tudo isso, já. E quando depois desse processo já, né, de estar tocando com duplas lá no sul e tal, fiz uma ponte em Curitiba, eu toquei alguns meses ali também. Sim. E aí eu vim para São Paulo fazer um trabalho e falei, pô, vou aproveitar agora essa oportunidade para mim Pra ficar por aqui, né? Porque até então eu queria gravar, eu queria estar dentro do estúdio, estar acompanhando algum artista grande. Não era uma coisa que eu estava focando tanto assim na época. Sim. Até como consequência, talvez. até porque hoje, pensando com a visão de hoje, eu penso que isso é uma coisa que te frustra bastante, né? Você ficar esperando parecer alguma coisa importante, um artista grande para você tocar, né? Acho que você tem que estar preparado. E aí quando eu vim para São Paulo, eu já estava assim, lendo bem, resolvendo a situação e tal, mas aí eu lembro que ainda o Cláudio Abuchain, o técnico que trabalhava na época lá com o estúdio do Lu, ele falou, cara, tocando bem, tem 15 aqui, melhor que você. Ele falou bem assim, tipo, Nossa, que coisa, que frase animadora. Melhor que você. Mas se você prestar atenção no som, no conceito das coisas e tal, você vai se dar bem. Sim, ele deu não tá muito assim, aí foi onde eu comecei a me ligar ainda mais, assim, né? Daí e São Paulo fez eu crescer de outra forma, assim, né? Fez eu entender várias coisas, me adaptar a várias situações diferentes, né? Já estava vindo nessa crescente do produtor fazer a pré e você ter que seguir, então... Sim. Quer dizer, hoje em dia as coisas chegam bem mais prontas, né? Mais tem prontas, menos espaço também para experimentar. Então você achar o meio termo, né? Até onde você pode somar no trabalho e até onde ele quer que você faça aquilo que ele imaginou, né? Porque muitas vezes as coisas estão amarradas, né? Às vezes é mais a levada, a virada é mais solta. Sim. Então conforme o tipo da pré, hoje eu já sei mais ou menos aquilo que ele quer, assim e tal. Sim. Então fui me adaptando, assim. Hoje em dia é quase mais difícil às vezes gravar alguma coisa que vem sem pré, porque você tem que criar do nada, você tem que, né? Do que quando vem, né? Eu já fico esperando sempre alguma coisa, né? Alguma ideia, já mais pronta, já mais pronta, Então quando a gente ainda apesar de ser pouco, ainda rola algumas bases, gravando no baixo, gravando violão, percussão, algumas situações rola, assim, todo mundo tocando junto, que é legal, né? Onde você vai tocando, vai achando o espaço de cada músico, vai respeitando também o espaço do outro músico, né? E ainda é uma coisa que tipo, faz parte da magia da gravação, assim, pra mim ainda, né? Esse lance de tocar junto, mas o estúdio, o home studio hoje é uma coisa que necessária, né? Acho que é uma realidade, né? Realidade, assim. Então todo músico acho que tá sendo prático no caso para mim que tem o meu estúdio, está sendo prático para o produtor que não está precisando sair da casa dele, que está fazendo as coisas também na comodidade. Então ficou fácil para todo mundo, né? E aqui no caso você tem essa opção, né, do produtor vir aqui. Também o produtor pode se ele quer adaptar, porque a maioria vamos ser realistas, o que você mais gasta no estúdio realmente geralmente é para fazer a gravação de bateria, né? Você tem que comprar bem mais microfones, você tem que comprar mais press, tem que comprar mais... E para chegar no som também. Para chegar no som, uma sala boa e tal. Então, os produtores hoje em dia precisam mais ter esse gasto, né? Tipo, é um gasto que eu tive aqui, os bateras que tem em estúdio também tem.
Então, com uma placa com, sei lá, com 4, 5 canais boas ali, você grava tudo. Né? Você grava voz, você grava violão, você grava o que você quiser em linha, as coisas. Então, é um gasto que eles economizaram, né? Porque muita gente hoje em dia tem estúdio em sala comercial, né? Não grava bateria, quando precisa vem aqui. Quer dizer, encomenda pra alguém pra gravar, beleza. Também. A não ser que você precise de uma coisa específica, de uma sala específica. Às vezes os caras têm, pô, eu quero gravar aqui e tal, enfim, confio mais, eu vou também, continuo indo, assim, mas o que eu posso oferecer aqui, em questão de som, questão de diversidade de baterias e tal, eu não consigo oferecer em outro lugar. Né? Porque daí você teria que levar o seu equipamento, que também não dá pra levar tudo. Não dá pra levar tudo, às vezes eu levo 2 baterias, eu levo, 8 caixas e tal, mas mesmo assim aqui tudo na mão, assim, sabe? Tipo, isso aqui não funcionou, já pega a troca e já regrava, né? E também eu me sinto confortável no sentido de fazer as coisas no meu tempo e ser mais perfeccionista também, né? Sim. A gente acaba sendo mais perfeccionista gravando sozinho, né? Mas você é muito perfeccionista? Eu sou muito, velho. Acho que talvez seja um defeito, assim. Às vezes tá bom pro outro, mas pra mim não tá, pode ser melhor, saca? Eu fico naquela assim, eu fico tentando entender, assim, isso aqui pode se encaixar melhor, não, mas isso aqui é a virada certa. Aí às vezes eu fecho o olho bom, vou no feeling, isso aqui e tal. Então... Mas também eu sei também a questão do resolver, assim, né? Às vezes você pega um DVD aí com, sei lá, com 15, 20 músicas, e tem pouco ensaio, então você sabe que você tem que ser pontual, assim, isso aqui beleza, anota tudo ali. Que não vai também ter um tempo de preparação ideal, né? Tipo, você tem que resolver de alguma forma aquilo lá, né? Exatamente. Pode ser que não fique uma coisa que você olha e nossa, que orgulho, né? Assim, mas... mas tá dentro do aceitável. Do aceitável, do que o produtor espera, e eu acho que, tipo, eu tento me doar ao máximo, assim, lógico que quando você consegue ensaiar mais, ter mais... Sempre melhor. É sempre melhor, você toca bem mais confortável, né? Na verdade, o grande segredo até da gravação é esse, né? Você tocar, quando eu tô aqui, eu toco, sei lá, 5 vezes a música, às vezes mais. Sim. Às vezes eu olho e enxergo, assim, já sinto já o que vai rolar, às vezes eu toco de primeira e, é isso, saca? Assim, tipo, mas é muito difícil deixar a primeira, assim, né? Eu gosto eu ouvir depois ali, ainda fica com aquela... Como eu falei, o lance do perfeccionismo, né? Ficou olhando assim, sei lá, mas foi muito espontâneo, mas talvez aquilo não... Acho que pode ter mais certeza, tá? Ali naquele trechinho ali, aí... eu acho que ouvir também é um exercício, né, pra você. Porque às vezes é diferente você tocar, você tem uma percepção diferente quando você só ouve, Exatamente. Né? Às vezes na hora você tá achando legal, mas aí você vai ver, não, aquilo lá não funcionou, brigou. Como ao contrário também, né? Muitas vezes eu tô tocando ao vivo mesmo, nos shows com o Luan, com a banda, assim, eu acho que, não tá legal hoje, né? Alguma coisa... Aí eu vou ver um vídeo depois, tava bom, tava aquilo que rola sempre, o som tava bom, enfim, a execução tava legal e tipo, você fica muito naquela neura, né, tipo assim, né, e por isso que é legal depois de um tempo, quando as coisas já estão, indo uma turnê, assim, você toca 3 meses, assim, 4 meses, as coisas já estão, sabe, já tá tudo fluindo, já tem certeza de tudo, sabe, tá automático, assim, né, um automático que te deixa mais à vontade pra sentir, pra curtir o som mesmo com a galera, assim, né. Né, de você prestar atenção em outras coisas, né. Tipo, trabalhar, assim, mais em conjunto, né, olhar pra os músicos, o baixista, né. Esse cara fez um negócio lá legal, vou junto com ele na próxima e tal. Então, ao vivo, a gente precisa do ao vivo, né, também, né. O estúdio é ótimo, assim, mas o ao vivo, o palco ainda é um lance, né? É o super sumo da parada, né? Mas com o Luan você viaja muito, assim, ou agora tá mais... Viajo, a gente faz uma média de uns 14 shows por mês ainda, 12... Todo fim de semana? Vamos dizer assim, de 11 a 15 shows por mês, assim, todo final de semana. Essa semana agora são 4 shows. De sexta a segunda, vai ter um show de segunda-feira, às vezes com uma cidade, no aniversário de uma cidade, enfim. E mas aí tem uma banda também, que aí quando ou algum DVD, né? Alguma coisa, quando pinta algum DVD, algum trabalho que eventualmente
caia na mesma data do show, aí eu consegui botar um sub, né, no meu lugar nos shows no Luan. Foi uma coisa que é uma coisa que me ajuda bastante, né? Isso foi demais, né? Você poder ter... Pois é. Não é menosprezando o trabalho dele, né? Mas aqui também... Não. É porque, tipo assim... É legal você ter a possibilidade... De certa forma, eu tenho que estar pensando também na minha carreira, né? Como um todo, né? Tipo... Porque... Isso já era uma atitude que rolava muito no outro cenário, né? Na MPB e tal. Você sempre ouvia falar isso aí, pô, eu sub... Sei lá, Carlos Bala botou o Cláudio Infante de sub, não sei o que, você ficava sempre naquela, pô, mas e por que no sertanejo não rola, né? Rola muito essa coisa tipo, pô, tem que ser o cara e não tem outro. Não, pô, pega um músico bom, um cara de confiança que vai tirar o repertório, como eu já fiz para alguns amigos assim, algumas TVs e tal, vai rolar, sabe? Aí você tem que, lógico, você tem que achar um cara que realmente ele tenha as mesmas características assim, que ouça as coisas parecidas, que esteja já no ambiente, né? Não adianta você pegar um músico que toca muito, mas é um outro estilo, uma outra onda, não vai dar certo, né? Então tem que ter essa inteligência. E aí, em geral, os que você tem colocado são pessoas que... Sempre é o Eli lá já faz pra mim já mais de 2 anos já, assim, né? Tem uma espécie de confiança dos caras, assim, né? Então, tipo, tá lá. Eu falo, foi Eli, não pega gig nenhum, não, fica aí, fica sempre na... Porque por exemplo, musical, que é aquela coisa que tem de quinta a domingo, sempre tem que ter, né? Porque às vezes o músico tá doente, fica... Também e tipo, aí, tipo... Eu lembro... Tem alguém sempre Sempre, então, eu lembro que até Fábio Júnior, sempre, né? O Maguinho, o Pepa e tal. Eu lembro que uma vez eu fui no show do Fábio Júnior pra ver o Pepa na época. E era o Alex Reis que tava de batera. E foi um puta show assim também. Sim. Conheci o Alex naquele dia, eu tinha ouvido falar e tal. Fui saber que ele tinha... Não sei se na época ele já tava... Acho que depois ele foi pro Circo de Solé e tal. Tá, assim, tipo, ele é de Campinas, né? Eu acho que ele é de Franca natural, né? Tá. Mas ele... Acho que é isso, né? Grande batera assim também. Então foi onde eu falei, pô, peraí, o cara veio aí, partitura e resolveu tudo, né, cara? Então... Não é uma coisa assim, tem que ter dedicação, né? No caso do show do Luan é tudo bem articulado, a gente fica um tempo em cima das músicas, dos shows, então é só a questão de ter uma responsabilidade, né? E ter essa abertura também, porque às vezes o artista não gosta, né? Também. Também. Tipo, é um problema, você pôr um sub é um problema, na verdade é uma solução, né? Porque às vezes o cara quer olhar pra trás e quer ver a sua cara lá, né? Mas se ele ouvir, ele vai ver que, pô, tá rolando, né? A não ser que seja uma coisa muito, né, complexa, né? Tipo, fazer um sub pro Eloy Casagrande, né? Tipo, impossível, né, cara? Mas assim, no meu caso, eu acho que eu me considero substituível tranquilamente, assim, né? Então, nesse sentido. Até pensando como um músico que eu acho que hoje em dia a gente tem que estar pensando, que é empreendedor, né? Sim. Então, eu tenho que também começar não ficar só a pensar nas minhas coisas e poder fazer outros projetos e poder também dar uma prioridade para minha banda, para os meus projetos pessoais, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, cara? Então a gente não pode viver também um sonho, né, que é muito legal tocar com um artista, né? Pô, eu acho que mudou minha vida tocar com o Luan Santana, por exemplo, né? Mas assim, não posso achar que aquilo ali vai ser para sempre, né, sabe? Então tem que também dosar e saber que é uma gig, é um trabalho, né? Ninguém sabe se amanhã o cara não quer fazer uma turnê acústica, né? Como já aconteceu com vários artistas de outros segmentos e tal, ou se o cara quer dar on time, quer tocar menos e tal, e isso pode te prejudicar financeiramente, ou enfim, tudo. Mas, então eu penso muito nisso, né? Não, é muito sábio isso, na verdade, porque, sei lá, eu também vivi um pouco no Tom Zé, era uma coisa era quase que uma exclusividade, assim, mas não tinha tanto show, assim, pra justificar uma exclusividade, né? Sim, tem isso. Então você fica nesse dilema, né? Bom, vou correr atrás das minhas coisas. É que nem o lance das gravações também, né? Você sempre fica naquela assim, sempre tentando ser um político, né? Pra conseguir servir todo mundo e tratar o produtor X bem e também o produtor XY, né? Também
da mesma forma, para não gerar essa coisa, pô, você dá preferência para ele, mas dá preferência para mim, então eu sempre consegui administrar isso bem, né? Isso, é uma coisa muito fácil, assim, mas é uma coisa que parece também que só rola aqui, saca? Algumas coisas assim, tipo, eu vou pra ele, não grava pra mim, ou não sei o que, sabe? Sim. Tipo, eu vejo que fora, pô, eu até conversei uma vez com o Fabinho Vioto, ele falou, cara, no pagode, quanto mais você grava, mais você é chamado. Sim. Mais, pô, eu quero esse cara, né? E rola isso também, mas eu vi que algumas situações os caras, né, querem essa exclusividade, assim, sabe? Tipo, não acho que é uma coisa legal. Acho que, cara, tem que ser livre, né? Você tá me contratando para prestar um serviço, como o outro também me contrata e tal, a não ser que esteja um combinado, como isso que você falou, né? Pô, cara, tem que ser exclusivo, mas aí também é diferente o preço também, né? Você exatamente, tem que receber um salário, sei lá, tem uma... Exatamente. Mas aí não... É muito... Foi o que eu, mais ou menos assim, eu lembro quando eu entrei no Luan, eu fiquei nesse lance, eu conversei já bem no início, assim, tal, sobre o lance do sub e tal, velho. Ficou meio assim, demorou um tempo até acontecer, 1 ano, assim, pra mim precisar fazer... mas você já entrou com essa... Mas já entrei meio com um combinado, assim, né? Sei. Então, tipo... Não é que de repente você aparecer com essa história, não vou dar pra fazer. Eles meio que já estavam preparados. Já preparado, porque se fosse pra mim escolher entre estar tocando ou continuar a minha vida de estúdio, e na época eu teria continuado trabalhando com estúdio, assim, fazendo minhas coisas, assim, né? Mas aqui você não, nessa época você ainda não tinha aqui esse seu espaço, não, né? não. Era mais uma coisa que você ia pros lugares. Eu ia pros lugares, né? Eu já estava em São Paulo, né? Como eu já tinha feito uns trabalhos maiores, assim, já tava... O telefone já tocava, assim, né? O WhatsApp já me chamava, né? O telefone tocava. O telefone tocava antigo. Mas dá pra entender. Mas aí o lance foi isso, assim, eu fiquei naquela, bom, se rolar pelo menos essa abertura aí, eu entro, eu acho que vai ser legal. E foi bom, e está sendo bom, eu acho, até pela questão da visibilidade, né? E abre todo esse valor agregado para marcas e apoios que são muito importantes, né? Assim, que eu procurei quando de repente não estava na hora ainda, assim, não rolaram, mas depois naturalmente rolaram também. Então também eu vejo essa situação dos apoios muito isso, assim, tipo, natural, rolou, é uma parceria não só do lado comercial, mas a amizade é boa, assim, as pessoas são legais, os produtos são bons, né? Também nunca vi essa coisa de ficar usando uma parada só porque tô ganhando, tô ganhando, enfim, né? Você tem que... você tá na busca do som, pelo que eu vejo aqui, assim, né? Busca do som, por isso que o lance de batera, até você me perguntou antes, é uma parada que eu não tenho muito, assim, essa... Pô, você endorse de alguma marca, assim, né? Tem as marcas que eu uso como lá no Luan, uso a Gretchen, né? Pela parceria que eles têm com a Sonotec, tipo, pô, Norton é super amigo meu, assim, acho que ele entende perfeitamente, assim, a minha forma de pensar. Você usa nos shows do Luan? Eu uso nos shows, mas e gravo, tem uma Gretchen ali também, não, você tá vendo ali, tipo, eu acho fantástica a bateria, mas eu quero ter a opção de gravar com a Ludwig. Você é obrigado Pô, eu sonhei com tantas baterias, de ter vários sons, a Tama porque eu vi o Simon Phillips, a Sonor porque eu gosto do Benny Gregg, e a Gretchen porque, enfim, eu gosto do Mark Guiliana, e fui várias baterias que veio sons vintage e tal. Pô, a Yamaha, quando eu vi, a bateria mais gravada da história, gravou o Michael Jackson, né, gravou vários discos incríveis, assim, então, pô, tinha que fazer parte do meu casting de baterias, assim. Então eu não posso ficar preso, até porque na situação que está hoje, é muito difícil uma marca chegar e vou te dar 5 bateras, né? Vou te dar um divisor, sim, para você ter as opções sonoras. E eu vou te dar 2 kits para você levar para a estrada. Eles vão dar um apoio, você vai ter que comprar uma parte, a não ser que seja uma coisa muito, pelo menos alguns caras no Brasil ganham, mas assim, tá cada vez mais raro, né? Ainda mais apoio internacional, né? Pra mim não, tipo, realmente não compensa, eu tenho um gasto ainda, né? Uma época eu até tava em conversa com a Luz, eles estavam com um representante no Brasil, assim, mas aí acabou não rolando mais e tal, mandei alguns releases, algumas coisas assim. Então eu fico nessa, lance de bateria, assim, sou meio
deixa quieto. Assim, o Aaron também é meio assim, ele quer usar as coisas dele, eu lembro que ele comentou essa coisa, quero usar minhas coisas, quero ter. E o restante das coisas que pintaram foram coisas que cabem, assim, os pratos mesmo, assim, também sempre gostei de pratos mais vintage e tal, com sons mais escuros. Daí pintou uma marca que tinha tudo isso para me oferecer e tal, e é legal o som, então... Mas no universo sertanejo assim, eles cabem bem ou não? Você acaba... Cabe não, eu acho que eu acabei também trazendo um pouco disso, assim, né? Sei, tipo, você usando um pouco da sua... Até então, eu acho que os pratos mais brilhantes, assim, as coisas mais convencionais, né? Mas os pratos mais brilhantes eram mais usados, assim, né? Eu acho que eu acabei trazendo esse gosto, assim, meio vintage, assim, de algumas coisas, pratos maiores também, pro meu lance, assim, sabe? Então isso é muito legal, né? Porque você trouxe uma sonoridade que não existia naquele estilo, né? Exatamente. Que não é só a coisa do tocar, né? E a outra coisa é a sonoridade, né? Que você... Exatamente, o lance até das caixas mais graves e tal, foi coisas que eu fui tendo como influência e jogando uma caixa 2 às vezes mais grave e tal, um trecho da música. Pô, gravar um DVD, que nem tipo Jorge Mateus, eu gravei com uma bateria vintage de 67, assim, sabe? Tipo, que era uma Premiere, essa verdinha aqui e tal. Mas essa aqui, que tá em cima também, tem outros também. E o bumbo lá. Com bumbo de viola, eu gravei com o bumbo fechado, assim, saca? Tipo, então, essas coisas de poder também arriscar uma ideia nova e sacar que aquilo ali se encaixa, saca? Não tem um padrão, assim, né? Mas como é que você sente a cabeça dos produtores em relação a isso? Tem alguns produtores que já me procuram com essa ideia, assim, sabe tipo, que cara, já pensa numa maneira diferente. Vai ser um DVD tal e eu quero... O que você acha que a gente pode usar de kit, assim, tal? Sim. Falei, como já aconteceu, tipo, tem abertura para usar 2 kits, que pra mim seria o ideal. Sim. Porque um som de um pop, pra mim, tem que ser, né, mais pesado, uma bateria maior e tal. Não necessariamente, mas no conceito do sertanejo, sim. E um som pra fazer o restante das coisas, maneiras, coisas, pô, um bumbo de 20 rola mais legal, né? 10, 12, 14 rola mais legal, tipo, às vezes precisa de rototom, sei lá, então, enfim. Mas agora se não tem abertura, eu monto um kit maior, ou a gente pega um conceito, né? Às vezes usa um tom e um surdo só e toca de uma forma mais simplista, né? Então sempre foi assim, sempre foi... Às vezes, quando o produtor não tem muito essa onda, tipo, né, do kit, às vezes gosta de uma caixa, alguma coisa, eu tento sacar o som do artista, assim, tipo, predomina mais isso, então vamos aqui que vai dar certo. Assim. Às vezes tem, tipo, 2 baladas no meio de 10 vaneiras, assim, ou coisas mais sertanejas, eu vou predominar um kit que atenda mais que tem maior volume, né, de músicas, assim. Então, e é isso, já fiz muita coisa, assim, já usei rototom de tom. No outro vez você usa uma caixa, né? Na banda eu uso uma caixa em cima. Mas com esteira? Com esteira. Às vezes eu tiro também. É porque essa história também do lance de mudar de kit sempre me fez pensar de forma diferente. Já toca diferente. Eu toco diferente, conforme se eu tenho uma caixa ali, lá na banda mesmo eu já algumas coisas são difíceis, assim, porque às vezes eu quero ter um tom, mas eu não tenho, então ou eu não vou fazer alguma coisa, ou né, eu posso me atrapalhar, mas eu vou me adaptando e já viro o chip. Já faz, parece que é o jeito que você pensa mesmo, né? Tipo de cada hora usar um kit diferente. Até no lance do Luan, a galera me pede muito, assim, eu uso o 12 aqui e o 10 aqui. Foi uma coisa que eu mudei há pouco tempo, assim, né? E muitos outros bateras já usam, acho que a Nica, o Cas também, Cas Rodrigues também acho que usa. O da frente é de 12 e o de lá é o 10, o Kenny Aronoff, que, um carequinha lá que gravou muitas coisas de rock, roqueirão, de rock, gravou muita coisa. Ele... John Forget também já gravou muita coisa. Ele usa também, assim. E pra mim faz sentido porque, como o repertório do Lu é mais pop, eu gosto do 12 na frente. Né? As viradas são mais pesadas e tal. E quando eu quero 10, ou eu faço ao contrário, faço uma virada
começo por ele e tal, ou às vezes eu uso ele até nessa sequência mesmo. Não precisa ser na sequência de pim, pum, pim, pum, pode ser o grave mais agudo e tal. Então... Mas é engraçado isso que você então tá falando. ela Como pergunta assim, mas tudo esse lance de... E aí quando eu coloco o 10 aqui também, como eu quero usar o hi-hatzinho aqui na frente, ele fica mais prático. Se eu coloco o 12 aqui, já vai ficar lá embaixo do ride, já tem eletrônico aqui, então é um kit adaptado pro show, pra situação do show. Não é uma coisa que, tipo, esse é seu kit? Não, é o kit do show do Luan. Você consegue dizer se você tem um kit? Também não, né? Não, cara, eu gosto disso aqui, ó, assim, pra falar bem a verdade, assim, eu gosto muito disso aqui, de um tom um surdo. A minha assim... Eu acho que tudo rola, assim, fica bonito, assim. Por isso que até eu gosto de baterias de jazz também, por conta do kit também. Eu acho que também essa coisa de você resolver tudo aqui também, né? Porque às vezes, tendo muita opção, às vezes é fácil você resolver alguma situação, mas agora resolver uma situação com pouca coisa também uma parada que me faz pensar bastante, assim, né? Então é isso, eu gosto bastante desse kit assim, mas não acho que é uma coisa... E esse você chamaria um kit, o que seria o seu kit? Esse seria meu kit, mas não tem como ir tocar confortável, por exemplo, na gui com o Luan, por exemplo, com um kit assim. Não... Você teria que pensar, ficar uns dias em casa... Ia mudar a sonoridade, o conceito, já fiz algumas coisas assim com o kit assim na época, eu usava um rototom de 10 aqui. Sim. E foi bem nessa época da turnê acústica, que o Aaron gravou. Então eu só adicionei, eu acho que aqui, aí eu meti um bumbo de 16 e uma caixa mais grave, um outro chimbal, daí eu virava, né? Aí foi Steve Jordan, né? Foi esse Steve Jordan. Aí eu fazia algumas coisas com o hard e outro chimbal, então eu tinha tipo meio dois kits, assim, o kit dali era só caixa, bumbo. E eu quis fazer esse balanço também, de ter um bumbo menor, mais uma caixa grave, saca? Sim. Um bumbo que desse uma cantadinha assim e tal. Que era um surdo de 16? Era um surdo de 16, eu transformei num bumbo, assim, na época que eu fiz isso. Mas hoje em dia já não teria como. Eu uso os eletrônicos também, que é uma parada que... Também abre, né? Abriu, assim. Porque o você som pode pede, né? O som é pop, pede pra caramba, e aí, pô, a roda de uma empresa muito parceira. Hoje eu uso o TM6, que é um módulo pra bateria híbrida mesmo, né? Então eu uso os triggers na caixa, uso no bumbo, uso pads externos e tal. Então é uma parada que soma pra caramba no meu som, né? Você tem, nos workshops, as coisas, é difícil. Muitas vezes até a galera pergunta, pô, por que você não faz um workshop aqui e tal? E eu fico muito assim de querer mostrar o meu trabalho sem poder ter a estrutura que você tem que eu preciso, tipo, pô, eu quero te mostrar isso aqui porque isso funciona assim, né? Lógico que eu posso ir lá muitas vezes falar de várias outras coisas, mas ainda vai acabar faltando algum detalhe, né? Vou tocar alguma música que vai pedir, então eu acabo fazendo sempre quando eu consigo levar todo o aparato, né? Vamos dizer assim. Então, lá na Vera você fez... foi usei os triggers, as coisas e tal. Eu poder demonstrar, a galera tem curiosidade, né? O que me pede dos eletrônicos e como funciona isso, e uma coisa que eu também fico dando uma estudada assim todo dia, né? Mas você usa os eletrônicos menos em gravação e mais ao vivo? Gravação às vezes eu uso também, já cheguei a mandar já um som, um trigger de caixa, assim, às vezes tem um som específico. Que aí você soma com som acústico. Aí já soma com som acústico, Que é o que acontece no Luan também? O pad também, né? Exatamente, acontece com o Luan. Mas aí você tem que ter uma parceria boa com o técnico de som, né? Tem que ter. Porque você não sabe muito bem como que vai ser o blend, né? Exatamente. Isso aí acontece totalmente, sempre nos ensaios, né? Sei. A gente tá nos ensaios, a gente começa a testar. Sei. Aí onde a gente começa a achar o lance de volume, né? Sei. Essa caixa tá um pouco alta e tal. Até então, ano passado eu não fazia, mas esse ano eu mando o LR, né? Eu mando tipo o L só com caixas, né? As caixas que são ligadas e os pads externos que são mais agudos assim e tal. Sim. E o R eu mando o bumbo surdo e o bumbo eletrônico. Então pelo menos graves e agudos ele tem separado o controle, né? Que daí pelo menos ele consegue até jogar um efeito na caixa se quiser, mesmo, tá ligado? E é legal por isso, né? Vai ter alguma balada, alguma coisa, não precisa trocar de caixa, né? Como eu faria no estúdio, né?
Sei. Como eu já fiz. Nem tem como fazer isso, né? Se fosse um show assim, como um show do John Mayer, que você, cantor, vamos falar agora, e troca de caixa, como já fiz em algumas situações, DVDs eu sempre faço, né? Sei. Troco de caixa dependendo da música. Mas no show ao vivo uma colada na outra, então o trigger nesse lado me ajuda muito, eu monto um set para cada música. Essa caixa aqui é legal para esse som, o som é legal e tal. E aí o técnico ama, assim, né? Porque ele pega as baladas, ele tem uma caixa grande, separada, assim, né? grave para poder jogar somar junto. Às vezes ele usa só, ele até lima até um pouco mais a acústica, assim, sabe? Sei. E o eletrônico tem uma vantagem de empurrar, né? Ele empurra mais, assim, o som, ele é mais firme, né? Até às vezes a gente toca com a banda, eu boto os triggers e o cara, mano, vai ressonar isso aí. Não, bicho, é um som sampleado. Muito bom, preciso, né? preciso e bom, assim, né? Quando você abre, às vezes, né, eu já peguei algumas gravações para editar algum vídeo, alguma coisa, você percebe que não é totalmente tem um atraso, né? Ele tem um atrasinho, mas a questão é uns milissegundos, só de arrastar ali, mas ao vivo é um lance que você não sente, né? É muito. E aí a questão é essa, assim, eu já trabalhava com o lance dos triggers ligados ao SPD, mas ele sempre... Ele não é um equipamento específico para isso, né? Então tinha muito problema com dinâmico, essas coisas, né? Sim. E o módulo já não, deixa o threshold dele alto, assim, já pego só as notas fortes mesmo, então consigo tocar as ghosts tranquilos, assim. Senão antes... porque é um som que você parece não toca. Como é que é? D4, né, que tinha antigamente, aqueles triggers que você botava na pele, assim, né, com um fiozinho, assim. Ele captava, que era um sensor, né, que era grudado na pele. Exatamente, DM4, acho que é isso. E é isso, mas é um barato, assim, poder fazer isso lá, porque o artista tem essa abertura, né, e o conceito que você comentou isso do DVD também foi esse, então... Que ele curte, ele compra as ideias, compra as ideias isso e também o som tem abertura, né? Eu acho que eu também sei me colocar bem no sentido de que, tipo, de repente eu vou tocar com outro artista, não tem por que usar, porque... Só por usar cabe, também, não né? cabe. Os caras têm um som mais limpo, um som mais clean, né? Então, lá eu tenho essa oportunidade. Com a minha banda também tem essa abertura de misturar as coisas, assim. É legal, caramba. Muito massa, cara. E aí, só queria falar de uma coisa que você falou, que você tem bastante influência, né, de outros bateras que estão um pouco fora desse universo, né, você ouviu bastante, né, o começo do sertanejo e tal, mas você tem esse outro lado. Tem, pra caramba, assim. Que no fim acho que você acaba trazendo um pouco dessa linguagem assim, né? Porque embora às vezes pode ser aparente, né, pra quem vê, mas eu gosto muito de baterias de jazz, de instrumental também, curto muito, né, tem muita galera atual que eu curto, o Mark e Guilherme mesmo, são um dos caras que eu mais influencio, até pra estudar as coisas e tal, o Keith Carlo, que é um batera que eu demais, até porque já fez também trabalhos, eu curto também muito essa galera que já tampou em coisa comercial, mas que tem uma coisa mais experimental, mais sabe se quando vai fazer um trampo e tem uma galera mais nova, tipo o Steve Jordan também, que é um cara fantástico, tem o Justin Brown também, que é uma matéria que eu curto bastante, o Marcus Gilmore, essa galera que tá nesse ambiente, né, do jazz, do hip hop e tal. E embora, enfim, não seja um bateria de jazz, mas sempre eu curto muito a mesma coisa do Mark, assim, né? Tá no ambiente eletrônico, mas toca o jazz da maneira dele, assim, então eu acho legal essa... Né? Você chegou a ver esse método dele, não? Já cheguei. Você eu baixou? Na época eu baixei, cara, um amigo mandou e tal. Cara, eu lembro que eu não terminei assim, mas assim, eu peguei muita ideia, assim, né? Tirei alguns solos, algumas coisas assim, na época eu fiquei muito querendo absorver, assim, aquela maneira, assim, né? Embora tecnicamente ele, tipo, é muito louco isso, né, nos gringos, né? A parte técnica, que chama a atenção da gente muitas vezes, né? Junto com a musicalidade,
Mas isso já é muito resolvido, né, pra eles, né? Então, tipo, parece que os caras, você vê 20, 10 anos atrás, os caras já estavam tocando Desse jeito. daquela maneira, assim, só evoluíram. Na parte mais musical, de concepção, exatamente, né? é muito louco isso, assim. Então, sempre quando eu posso, eu tô tentando ver alguma coisa, assim, tá? Tipo, tirar alguma ideia e tal. Acaba te deixando uma identidade, né, diferente, assim, né? O próprio Benny também, né, que tem uma sonoridade incrível também. Tem mais baterias do Caos também, que eu curto bastante, foi um tipo de música que eu acabei ouvindo bastante, assim, pelo tipo de trabalho. Gravação, assim, então, tipo, tem muitos casos. O Chris McHugh do Cliff Urban, tem outros caras incríveis, assim, no meio do cenário Cauta, assim, também o Paul Mabry, que grava algumas coisas, Dan Niederhan também, um grande batera. Tem incríveis bateras, assim, no meio, o Rich Redmond, não vou lembrar de todos agora aqui, mas tem... O que me chamou a atenção de ver, assim, que me chama a atenção de ver você tocando é essa coisa de que você... Quer dizer, tem o universo sertanejo, que assim, já bateristicamente já é uma coisa... é difícil, né? Assim, as viradas, tecnicamente. Sim. Mas você tem de trazer uma coisa mais moderna e no seu som realmente isso tá claro, essas influências, assim, tipo... Massa, pô, isso é legal. Eu fico às vezes eu não acho assim que tá tão distinto assim algumas coisas, assim, fico naquela, pô, mas será que eu tô com identidade, será que... Aí quando eu vejo as pessoas de fora, eu falo, não, mas pô, bicho, eu sei quando é você, eu vejo aquilo lá, eu sei que é você, a maneira como você distribui as coisas e tal, então é isso aí eu acabo ficando, pô, tô no caminho certo. No caminho certo, assim. Não, mas tá, né, porque, pô, você não para, né, tipo, gravando DVD pra lá e pra cá. Na correria, né, com gravação, com banda, então não é uma vida assim fácil, né, no sentido de essa coisa. O estúdio mesmo me ajudou muito mais a estar mais com a minha esposa, a estar um pouco mais, né, e também ter esse espaço para poder estudar, para poder dar continuidade, né, porque a minha essência é essa, né, velho, baterista, eu gosto do instrumento, eu amo o instrumento, então eu quero poder estar em contato, me desenvolver melhor, assim, né, tá satisfeito daqui um tempo, pô, peraí, 5 anos atrás eu tava assim, agora eu tô assim, então... Se sentir uma evolução, uma né? eterna evolução, assim, né, acho que não dá pra parar, né, apesar de tudo isso que eu falei do lance de estar pensando em várias coisas, de empreendedorismo, né, até mesmo, né, musical, mas eu gosto de ter o meu tempo com a bateria, eu gosto de ter o tempo estudando o inglês, tentando melhorar, gosto de ir pra academia, eu gosto de fazer as coisas também, tipo, então é difícil conseguir manter uma rotina nessa loucura que a gente vive, assim, né, tipo, de estrada e tal, voo, aeroporto, uma doideira. E mesmo essa coisa de se preparar, né, pros DVDs e tudo, também, né? Muitas vezes eu escrevo as prés, eu escrevo no hotel, assim, né? Depois que eu tive o estúdio, que eu montei o estúdio, que eu comecei a ensaiar aqui e levar isso chegar no ensaio meio que pronto, né? Já passei em casa. Tal, chegar tranquilo também. Chegar tranquilo, né? Mas até então, muitas vezes eu escrevia e eu ia na hora testar lá. Errei aqui, mas na próxima passada é isso aqui que eu preciso acertar, ajustar. Mas nada como você chegar tipo, sabendo já, né, o que pode fazer, e só se ver que o produtor quer que mude tal coisa, você muda, então. Esse também é outro lance que o estúdio me... A preparação, né? Preparação, você assim, conseguiu... O trabalho, o trabalho do Luan mesmo, que foi um DVD, eu recebi assim, muitas das peças assim, quase um mês antes, assim. Sei. Então montei o kit já na onda. Já pensando no que você ia... pensando naquilo que eu ia usar, e aí tento chegar, como tem programação, tento chegar ao máximo colado nas programações e vejo aquilo que eu posso mudar, então é um trampo um pouco mais sistemático, assim, né? Tipo, bem pontual, né? Não é tão solto. Então aí faz toda a diferença, chegar preparado, né? Do que ver o que vai rolar na hora, assim, né? Tipo, eu nem curto muito, assim, eu gosto de poder me preparar, mas
Mas como eu falei, o lance aqui de Sampa me fez ficar, tipo, versátil nesse sentido, assim. O produtor quer que faz assim, beleza, vambora. Quer que seja de primeiro take, vambora. Quer que toca 2, 3 vezes a música e daí bota o seu feeling e vamos nessa também. Quer que cola na pré, deixa o ego de lado e vamos nessa também, entendeu? Tipo, rola muito isso também, né, da galera assim, achar que, pô, mas como assim, tem que tocar uma coisa que não foi você que criou? Eu não sei assim, porque acho que isso foi bom. Eu consegui até pegar muitas coisas, assim, ideias que um baterista de repente não pensa, vídeos de um cara que de repente programou e está pensando ali, né? Tem que aceitar aquilo que é musical, aquilo que não é. E de certo ponto também acaba fazendo você tocar diferente, porque se fosse uma ideia que só, não teria, né? Só você ia acabar soando parecido em todos os trabalhos, mas como tem o conceito do produtor envolvido, ele acaba fazendo você indo por esse caminho aqui, agora você vai por esse aqui, então você acaba não sendo o mesmo baterista em todos os DVDs, e isso contribui, que se dependesse só de você ia acabar, de repente, vou usar esse aqui. Ou fazendo só as suas ideias que você sempre faz. As ideias e tal. Isso é interessante então, pensar. Esse misto, né, que é o lance, né, que aí você consegue colocar um pouquinho daquilo do que é seu, com aquilo que ele pensou. Que talvez você não pensasse. É isso. Tem produtor que não gosta de chimbal aberto, por exemplo. E aquilo acabou me influenciando. Pô, mas peraí, realmente às vezes tem razão, porque, pô, chimbal aberto, pra esse tipo de som aqui não tem nada a ver, fica muito sujo, não é a onda, né? E tem produtor que já gosta, né? Então você, às vezes sempre se fica atendendo, né? Atendendo, vamos lá, vamos fazer e tal. É muita onda, assim, então. Essa ideia toda de gravação, assim, de trabalhar com as ideias, com os sonhos, né? Do produtor, do artista mesmo. Né? É uma coisa até meio psicológica, né? No certo sentido, né? Tipo, Total, assim. Eu acho que se você não tem... Eu sempre falo pro pessoal, cara, se não for paciente, não tiver um bom psicológico, nem entra nesse... E tentar entender também, que às vezes você não entende o que a pessoa quer, né? Mas tipo, só o esforço, você tá aberto a ouvir o que a pessoa tem pra dizer e tentar decifrar aquilo. Às vezes é mais claro mesmo, né, o discurso. Né? Exatamente, aí eu falo pra galera, se você não tá aberto, assim, a isso, velho, então o estúdio acho que não é pra você, faz outras coisas. Sua banda, né? Sua própria banda. Porque é um trabalho, assim, de psicológico, né? Como você disse, assim, de entender e tal. É isso. Legal, João. Obrigado aí por abrir um espacinho na sua agenda atribulada. Obrigado a você, mano. Foi uma satisfação aí. O canal do Rogério é um canal muito massa, assim, que eu já vi entrevistas com o Cuca, entrevistas com a Vera. A Vera. Você vai ser o quarto. A quinta entrevista. Então, galera, todos os bateristas aí, sigam o canal do Rogério Bastos aí. Acho que é uma forma de... Ele tá trazendo também uma forma um pouco mais... Um ar mais leve de conversa, uma coisa, né? Espontânea também, pra gente conversar sobre música, e acho que cada vez mais tá fazendo falta essa história toda, assim, né? A gente tá até mesmo pegando um gancho nas outras entrevistas que o cara falou, mas é isso, assim, a gente tá com uma chuva de material muito grande hoje em dia, né? Acho que falta falar um pouco da visão mais musical, mais humana. Exatamente, assim. E eu gosto muito disso, assim, eu gosto de pegar as entrevistas assim, dos caras e, pô, às vezes eu ali traduzo algumas coisas, porque realmente a concepção de vida, o estilo, essa coisa toda assim de como o cara, né, pensa também tem tudo a ver, né, com aquilo que ele tá, com aquilo que ele toca, com aquilo que ele vive, né. É verdade. A gente muitas vezes julga muito mesmo as pessoas, o músico e tal, em situações, mas a gente nunca sabe se o cara dormiu, se o cara não dormiu, se o cara... pelo que ele passou para chegar até ali, naquele dia, naquela situação. Velho, nem sempre né? As mil maravilhas, né? Então acho que o canal é legal para isso também, para contar um pouco
dos bastidores e tudo que rola, assim. Valeu, mano. Massa, Obrigado. Falou, Rogério. Obrigado, mano. Ó. Demais.